Gesmar Peixoto foi o fundador da Associação de Moradores do Bairro Progresso, primeira associação funda em Cruz Alta, fundador da UANCA, União das Associações de Moradores de Cruz Alta. Foi presidente do Conselho de Saúde por 2 gestões e do Conselho de Habilitação do município de Cruz Alta. Realizou projetos no âmbito de meio ambiente e coleta seletiva do lixo. Comunidade consciente preserva o meio ambiente. Foi assessor parlamentar da Câmara dos Deputados. Teve participação decisiva na implantação do Centro Dia para cuidar de nossos idosos. Foi coordenador do Orçamento Participativo. Atuou na luta dos moradores beira-linha férrea. Auxiliou na fundação dos bairros Astelino Flores, Jardim Primavera 1 e 2. Atualmente desenvolve as funções de coordenador de relações comunitárias na Secretaria da Cidadania do município de Cruz Alta. Como nasceu o movimento comunitário que eu tinha colocado ali? O movimento comunitário. O movimento comunitário nasceu o movimento comunitário organizado nasceu no Brasil pela necessidade de enfrentamento dos grandes problemas enfrentados pela população. Foi aquilo que eu coloquei. Os problemas enfrentados pela população, as pessoas tinham que buscar uma alternativa para poder encaminhar suas lutas. Então, a população mais empobrecida na luta no início buscava aluguéis mais barato, porque quando as pessoas se mudaram para a cidade, não tinha casa, então as pessoas as pessoas pagavam muito caro no aluguel porque tinha poucas casas, então vinha as pessoas, então tinha uma demanda maior de pessoas e menos casas para alugar, então com isso o aluguel era caro. Fornecimento de água potável, porque não tinha energia elétrica, era lampião, isso, aquilo, então as pessoas começaram a lutar nas vilas para poder conseguir esse tipo de melhoria para a comunidade através das organizações do movimento comunitário. Com o passar do tempo, a população organizada foi adquirindo consciência, passando a compreender e identificar questões como saúde pública. Então, assim, com o passar do tempo, o pessoal sentiu assim, que não adiantava só lutar por calçamento, saneamento básico, as pessoas tinham que ter uma visão maior de fazer uma introdução dentro da sociedade, sabe? Então, assim, daí surgiu associações de moradores, depois a União, que para agregar o movimento comunitário, a FRACAB, e nós tínhamos a CONAN, que era a confederação que hoje, a gente não tem mais a CONAN, mas hoje temos sim uma representação a nível nacional, né? Então, se fala na questão estadual. Então, assim, essa questão, assim, o pessoal sentiu essa necessidade da compreensão, levou o papel, né? E com essa medida que o pessoal começou a sentir essa necessidade de lutar por melhores condições de vida, e com o êxito rural, lá nos bairros, o que mora lá no bairro lá? Lá mora o pedreiro, o carpinteiro, o professor, assim, as pessoas moravam no bairro ali. Então, independente de profissão, independente de religião, sabe? Porque lá no bairro, lá mora o Umbanda, mora o católico, mora o Jeová, mora assim, a liderança comunitária, quando vai organizar uma entidade, ela não pode olhar a questão política, porque lá no bairro mora gente do PT, do PCdoB, do PP, as pessoas, cada pessoa tem o direito de pensar, ter seu partido político, ter a sua religião. O que não pode é aparelhar um partido político, aparelhar uma entidade, ela ingesta. A gente já viu o que aconteceu no Brasil hoje, o movimento comunitário está resgatando uma história, porque a gente foi absolvido aí, porque na questão de governo, assim, ela é independente de os prefeitos, a gente pode até trabalhar junto com os prefeitos. O movimento comunitário não sabe o papel e a força que tem. Ele tem que trabalhar junto com os prefeitos, porque os prefeitos, na medida que os prefeitos atendem a necessidade da população, eles, atendendo a população, as pessoas começam a reconhecer aquele prefeito como uma liderança, como uma entidade que tem uma aproximação, mas não pode ter o atrelamento assim, do poder público comandar a entidade.
A entidade, quem comanda a entidade da diretoria da UANCA são os presidentes de bairro, é com as assembleias, o presidente da UANCA tem que chamar, ou uma federação, tem que chamar os presidentes e decidir. Porque, às vezes, pessoal, a gente não tem... Às vezes, numa reunião, o meu pensamento, às vezes, eu tenho um pensamento, mas na discussão ali, no pensamento, na discussão das ideias, eu posso acatar uma ideia melhor que aquela ideia que eu tinha não era boa. Então, por isso que a gente tem que decidir sempre no coletivo. Qualquer passo que a entidade vai dar, o presidente do bairro, ele não pode tomar uma decisão sozinha. Ele tem que consultar a comunidade lá para ver o que é mais necessário para a comunidade. Sabe? E daí sim, ele... com aquilo que o pessoal decidiu na maioria, ele pode encaminhar essas lutas junto ao poder público. Uma importante questão assim, é não atrelamento, pessoal. Que os prefeitos passam. Nós temos um exemplo aqui, ó, a gente tem há 30 anos no movimento comunitário, a gente começou com o Mecher passou, o Bonetti passou, o Wilson passou, o Mecher passou, o Juliano passou, a doutora Paula está aí, com o tempo a Alan vai estar aqui. Por isso, nós temos que estar organizados e fortes para fazer essa introdução tão necessária que a gente enfrenta hoje, a humanidade está enfrentando, então é importante as pessoas se organizar para lutar, para dizer o que nós queremos para o nosso estado, o que nós queremos para o nosso município, o que nós queremos para o nosso país. Então é muito importante, independente da questão partidária, as melhorias, as lutas que a gente tem que travar, assim, independente de partido político e religião. Tá? Aqui de uma reunião que a gente fez aqui no Centro de Convergência, ali o pessoal que acompanhou a questão ali a gente pegou alguns pontos de algumas reuniões que a gente faz do movimento comunitário aqui de Cruz Alta. Aqui, né? O companheiro Gilberto, Verano. O movimento nasceu em São Paulo, né, na década de 40, né, com as primeiras associações se organizaram lá do pessoal lá. Depois, em Porto Alegre, ali, começou a surgir, no Rio Grande do Sul, aqui começou a surgir umas associações em Porto Alegre ali do bairro São Geraldo ali, e aí mais tarde deu origem à Fracab, pessoal, a UAMPA lá em Porto Alegre, mais tarde a Fracab, levando que na década de 50 fosse fundada a Federação do Rio Grandense de Associações Comunitárias. Pessoal, a Fracab, que nós temos com o presidente, o Arnob está aqui, teve um momento, ela jogou um papel muito importante até para nós estar aqui, pessoal. O movimento comunitário, as entidades de classe, as pessoas que têm a vanguarda do movimento comunitário, jogou um papel muito importante para nós estar aqui hoje, discutindo o que nós queremos, essas intervenções, porque nós não tínhamos esse tipo de liberdade, sabe? Então, à medida que os trabalhadores começaram a morar nos bairros e vila, as associações de moradores começaram a somar junto com os sindicatos e as outras entidades e formar força para poder fazer as intervenções necessárias, que a gente jogou tanto no município aqui de Cruz Alta, como jogou no estado. E muitas conquistas surgiu. A Fracab teve um período que eu morava em São Leopoldo ali, era o Ivo Forte, mas que era o presidente da Fracab, mas que era o Ivo Forte, né? Nós fizemos encontro, assim, na América Latina tinha pessoal do Peru, na plenária lá, gente do Peru, do Chile, da Argentina, do Uruguai, então o movimento comunitário era muito forte mesmo, sabe? A gente deu uma regredida na questão das lutas ali, dessa questão assim, do aparelhamento, né, pessoal? Assim, então, é importante da questão de a gente não deixar se aparelhar, fazer as intervenções que as pessoas passam e o movimento fica. Aqui em Cruz Alta, aqui hoje, a gente está há 30 anos aqui, a gente fundou a primeira Associação de Moradores do Bairro Progresso lá, nós tivemos o Lerando como presidente da UANCA, tivemos o Silas, foi um dos fundadores também, o Taquara ajudou nós também na questão da fundação aqui, o Alfredo, o Pedro Martins, lá na Penha, lá o seu Graminha, lá na BHI, lá a Vera Perotti, lá no bairro Progresso, lá o seu Cacildo, muitas pessoas que não estão entre nós hoje, que já partiram, mas contribuíram para o João estar lá, tipo, o João está lá na Progresso, lá na liderança, liderando aquilo ali. Foi uma semente que foi plantada, que está dando certo, porque vocês estão aqui. Então, assim, fundar uma associação também não é muito difícil, pessoal. O problema é tu dar vida orgânica para ela. Ter uma diretoria, um bairro lá, tu organizar uma diretoria, a gente faz isso aí na prática. Mas dar vida orgânica, fazer com que ela tenha vida orgânica, de fazer as intervenções que tem necessária, que é aquilo que o horta comunitária, conscientizar sobre a questão do patrimônio, lutar por melhoria, isso, aquilo, a questão dos eventos, mais vela comunitária, festa junina, aqueles eventos de entretenimento, porque
tu tem que criar algum mecanismo para fazer com que as pessoas se aproximem da entidade, né? Em face da grande concentração dos trabalhadores, né, então, assalariados operaram na cidade desde seu nascedor, né, que foi aquilo que eu coloquei antes, né? Os moradores procuraram atuar de um modo integrado com os sindicatos, apoiando a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e salário. Por quê? Por que eles trabalhavam integrado? Porque lá no bairro mora o pedreiro, o professor, o carpinteiro. Então, assim, ó, é importante, assim, ó, e tu consegue unificar as lutas dos trabalhadores dentro. E o movimento comunitário, como é, que agrega todo mundo, dava uma sustentação para o sindicato na época ali, para fazer com que as lutas acontecessem no meio metalúrgico, dos professores, e assim por diante, né? Então, a Associação de Moradores, o que é e qual a sua função? Com o objetivo, é aquilo que eu falei, ó, com o objetivo de melhorar o bem-estar da sociedade, da sua comunidade, né? A associação é uma iniciativa com um papel de grande importância na vida de uma comunidade, seja num bairro, na vila, na rua, no loteamento. Muitas vezes os moradores querem iniciar uma associação, mas não sabem. Às vezes o pessoal está com dificuldade e a gente faz isso aí. O pessoal solicita e a gente faz. O pessoal está com uma dificuldade de encaminhar. Tem uma luta lá para encaminhar. Como tinha, dar um exemplo, na Progresso, lá quando eu fui morar lá, não tinha uma rua calçada, não tinha creche, as pessoas pegavam lá o ônibus lá na Progresso e desciam aqui na Vila Nova, as mulheres pegavam o ônibus lá na Progresso, desciam na Vila Nova para vir para o trabalho, depois desciam na Vila Nova, pegavam a criança no colo para levar lá para Progresso. Então, sabe, no bairro, isso, aquilo. Então, a gente fez um levantamento de quantas pessoas, criança precisava, tinha da idade de creche, aquilo. Fizemos um documento, pô, mexer assinar com nós, e a BHI, que deu origem àquela creche lá da Progresso, que tem lá, e que deu origem àquela creche que tem lá na BHI, que é a Vera Perotti, o nome dela lá também. Então, essa questão assim, que eu estou colocando, que é importante o pessoal se organizar, e a grande importância de uma comunidade, seja no bairro, uma vila e tal, né? Constituir, além disso, surgem inúmeras dúvidas no caminho. Como organizar uma associação de moradores? Como é que eu faço para organizar uma associação de moradores, né? Então, na verdade, eu estou bem nervoso aqui, porque a gente nunca deu um curso assim, a gente faz a questão na prática, que a gente vai lá, organiza tudo na prática, mas na teoria é diferente. Então, é por isso que eu preparei assim, algum modo para a gente poder passar para o pessoal assim. Porque que acontece? A maioria das associações de moradores, elas têm o presidente e mais uma pessoa que trabalha e o resto só bota no presidente e depois não aparece mais. Elas não funcionam organicamente. Com a associação de moradores tem que reunir no mínimo uma vez por mês a diretoria, fazer de repente lá em 3 meses uma assembleia com os moradores para fazer e isso não acontece aqui. Por isso que essa questão do curso vai ser bem importante, que vai colocar como é que a gente inicia uma associação, qual o objetivo da associação. Tá? Então, assim, separei para o seguinte tópico, o que é uma associação de moradores e qual a função da associação de moradores. Isso aqui foi lá no bairro Tamoio, ali está o presidente, que era presidente lá, ele ali, o Carpes, que é lá da Se você quer iniciar uma associação de moradores e não sabe muito bem como fazer, porque aqui nós temos umas pessoas que estão liderança de bairro e tem umas pessoas que não são liderança, não são presidente, então é muito importante sempre o pessoal que veio, que quer organizar uma diretoria no seu bairro, seu Alfeu lá na Independência, que você quer fazer eleição e tal, lá, quer participar. E não sabe como fazer, então a gente vai passar para vocês como é que pode... O que é uma associação de moradores? A associação de moradores é uma entidade sem fins, aquilo que eu coloquei antes, é uma entidade sem fins lucrativos, ela não visa lucro, sabe, a associação de moradores. Independente de religião, partidos políticos, cor, raça, porque lá no bairro mora preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, mora no bairro, então, o único objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover os eventos recreativos, esportivos e culturais, que nós tínhamos campeonato intervila, nós tínhamos vôlei nas vilas, o pessoal que acompanhou nós tínhamos uma juventude bem atuante no movimento comunitário, no passado, tinha uma juventude que fazia time de futebol, vôlei, isso, aquilo, era bem atuante, hortas comunitárias, que tinha terreno para fazer a coleta seletiva do lixo. Tá? Aqui nós temos a nossa soberana, não sei se ela ia participar que é a nossa soberana da corte
que o Mais Bela Comunitária também, que o Arnob é um dos que criou em Porto Alegre, nós temos na 30ª edição a nível estadual e nós aqui dos Altos temos na 30ª edição, porque quando foi criado lá a gente já implantou aqui, e com a questão da infantil e juvenil que não tinha, a gente colocou. Então, ela criou esse tipo de atividade, acontece para te fazer com que a população comece a participar junto da associação de moradores, porque se tu trazer só pessoal só para reunião, só para as coisas mais, se não tiver um entretenimento, as pessoas não se aproximam da associação. Eu gostaria que o pessoal prestasse bem atenção ali, porque é importante o pessoal prestar atenção, porque é rápido, vai ser bem rápido, e isso aí vai servir para vocês, depois vai servir para vocês até para o futuro, de repente, o pessoal que quer organizar, como restabelecer, como reorganizar aquilo que vocês têm hoje, está só na mão do presidente, não tem uma diretoria atuante como um todo, né? Esse aí é um evento no ginásio, lá que acontecia, que a infantil, a juvenil, que a gente fazia no ginásio lá. Vai ter a Mais Bela agora de novo, hein? Os recursos arrecadados quando tu faz atividade, porque a associação de moradores, ela não tem fins lucrativos, mas quando faz evento, às vezes ela faz um evento da Mais Bela Comunitária, uma festa junina, às vezes entra o dinheiro em caixa, porque o presidente do bairro às vezes tira dinheiro do bolso para vir aqui no centro para pedir, encaminhar alguma coisa, a demanda da luz, da água, isso aqui, ele não tem recurso. Então é interessante na questão assim, de ter um recurso para esses custeios de material, ofício, essas coisas que para o dia a dia. E os recursos que se pegam de maior importância, ele tem que ter um retorno para a comunidade, sabe? Investir na comunidade lá, um retorno para a comunidade quando tem um recurso maior. Quais a função da associação de moradores? É aquilo que a gente já colocou, a função da associação de moradores lá é pleitear perante os órgãos públicos, melhoria para a comunidade, representar a comunidade quando tem algum evento lá, e a associação de moradores, através do seu presidente, pode representar a entidade perante o poder público, enfim, perante qualquer tipo de autoridade, perante o prefeito, qualquer setor. Né? Oficialmente junto às autoridades, órgãos, empresas e autoridades e tal. Atuar nas melhorias dos instrumentos sociais da comunidade, como saneamento básico, saúde, educação, transporte, aquilo que vocês fazem no dia a dia, os presidentes de bairro fazem no dia a dia. Elaborar e executar projetos, que isso é importante, esse curso aí, porque isso a gente não faz, sabe? Elaborar projeto, a gente fez alguns projetos, mas não temos essa capacidade aqui, e esse curso vai ajudar bastante aí a gente crescer nessa questão aí, porque às vezes tu quer fazer um projeto para o bairro, não sabe, vai ter condições de o pessoal vai poder dar condições de vocês poderem elaborar projeto para a comunidade. Né? Conscientizar a comunidade da preservação do meio ambiente e da questão do patrimônio público, pessoal, assim, porque na questão do patrimônio público, pessoal, assim, teve local assim que às vezes a comunidade lá, tipo no Primavera, na BHI, as pessoas pediram lá que o poder público colocasse lá uma academia ao ar livre. E o pessoal não chegou nem a inaugurar e já estava depredado. E aquele dinheiro que está ali, às vezes deixa de botar para um remédio, para uma cirurgia, porque é dinheiro do povo, não é? É dinheiro da população que é pago de imposto, que depois vai ter retorno lá. E quando depredo, a gente perde duas vezes. Uma que tu podia ter investido noutra questão lá mais para a comunidade, e perde porque é dinheiro público que vai fora e a comunidade fica sem aquilo. Então, é muito importante criar mecanismos, acho que a Associação de Moradores, junto com as escolas, junto com a igreja, junto com o time de futebol, junto com aquelas entidades de classe que tem da comunidade lá, fazer reuniãozinha com o pessoal, fazer esse tipo de atividade de conscientizar as pessoas de preservar o meio ambiente, porque o planeta é só um, né? E a questão do patrimônio, que é o dinheiro público que é colocado lá, e que às vezes o pessoal não valoriza. Né? Como criar uma associação de moradores? Para montar uma diretoria da associação de moradores, você pode seguir esse passo. Ó. Primeiro, tu tem que ver lá na comunidade qual é que é a área de abrangência do teu bairro, os limites, né, dos bairros, para poder ver, para poder organizar. Através daqueles limites ali, tu vai poder pegar aquelas pessoas e aquelas lideranças daquela entidade para formar uma diretoria. Né? Deve
junto com o plano diretor, deve ser decidir quem fará parte, vai decidir quem vai ser parte da associação, vai escolher os membros da diretoria, né? O requisito para demissões e admissões e demissões de exclusão, porque quando uma associação de moradores, vamos por assim, nós tivemos no momento lá na Progresso também, que tivemos esse momento lá, nós tínhamos assim, ó, o pessoal fazia associado, tu elege uma diretoria, a diretoria elabora o estatuto, no estatuto coloca as regras, tipo assim, no país tem a Constituição que tem que ser baseada na Constituição, na Câmara de Vereadores tem o regimento interno, né? Nos conselhos de saúde, os regimentos e associações de moradores é o estatuto. Dentro do estatuto, tu vai colocar como é que vai funcionar os direitos e os deveres dos associados. Lá no bairro Progresso, na época que a gente foi presidente lá, nós tínhamos um registro geral de todos os hipertensos que tinha no bairro, todas as crianças de 1 a 5 anos, nós tínhamos um mapa completo das doenças que circulavam dentro da comunidade, então a gente tinha um raio-x, a gente conhecia a nossa comunidade, sabe, o cadastro, porque tu chega lá no agente de saúde, no PSF, lá, no SF, lá, tu pode pegar esses dados e tu ter contigo, sabe, para te desenvolver as políticas que tu vai fazer para tua comunidade aqui, lá no bairro, lá tu precisa da questão tem bastante hipertenso, tem que criar um grupo de hipertenso, tem diabético, esse tipo de coisa é importante o pessoal fazer esse raio-x. E a gente criava um mecanismo, porque a associação de moradores é diferente de condomínio. Condomínio, num prédio, isso, aquilo, as pessoas são obrigadas a contribuir, porque tem que fazer a manutenção, tem que isso, aquilo. Na associação de moradores é diferente. Tu não é obrigado a se associar. Tu pode se desassociar e sair fora também, porque é livre, né? Então, o dinheiro arrecadado tem que voltar para... E no condomínio é para contratar gente, para porteiro, isso aqui, água e tal. E aí, sabendo no estatuto ali, falei aqui, como é que tu vai fazer a demissão do pessoal, e depois as demissões, que de repente tu não quer, o pessoal lá está perturbando, não está dentro do estatuto, vai ter as normas que vai regir. Se de repente as pessoas não estão atendendo o estatuto, tem que ser os deveres e direitos e deveres, né? A exclusão, determinar os direitos e deveres dos associados, né? Após montar o estatuto, deve convocar a diretoria montou o estatuto, as regras vai funcionar, tem que convocar uma assembleia geral. Aí convoca todos os associados para aprovar o estatuto. O estatuto é aquilo que vai as normas que vai funcionar, como é que vai funcionar a associação de moradores e como é que o pessoal vai poder se comportar, os associados e tal. Aprovar o estatuto, daí aprovar o estatuto, foi aprovado, depois de aprovado, a Assembleia deve ser feita a eleição dos dirigentes, depois de aprovar o estatuto, elege a diretoria, definido nos estatutos, e além das atas das assembleias realizadas, daí tu pega aquelas atas, porque antes de tu fazer a assembleia de aprovação do estatuto, tu já tem a associação de moradores, tu já fez algumas reuniões, tu pega para poder encaminhar junto para o registro, né? Para realizar esse processo, né? Esse processo todo, o presidente deve registrar a ata em cartório e assim pode solicitar na Receita Federal o CNPJ, né? Da associação. É interessante, pessoal, assim, cada associação de moradores tem um consultor jurídico, sabe? Um advogado. Lá no bairro mora alguém, uma pessoa, um voluntário, para dar uma assessoria, porque às vezes pode dar problema se o pessoal... acontece lá, tem associação, nós temos várias associações no morador, que o pessoal está brigando aqui no município, para prefeito, lá em Juí, lá tem quase todas as associações de morador, tem só sede lá em Juí, né? Então, aqui o pessoal está pleiteando, mas nós temos uma sede lá no Vida Nova 1, lá que está abandonada, né? Nós temos uma sede lá, não sei como é que está funcionando no Vida Nova 2, nós temos uma sede aqui no prefeito de Vida Nova, que os moradores organizar, mas está abandonada, então assim, sabe, não, aí o que tu vai fazer com o patrimônio, isso, aquilo, porque isso, a questão se tu não presta, tu declara, pega o teu CNPJ, não declara, não faz a declaração, tem multa, isso, aquilo, e é o CNPJ, como o doutor Dias colocou, é o CNPJ de cada um dos dirigentes que tá na berlinda lá. Isso aqui foi uma assembleia lá na BHI, lá que a gente fez, na BHI, lá, do BHI. Associação de moradores, condomínio, aquilo que eu falei, né? A diferença que tem de uma associação de moradores, que
que ela tem a única finalidade de lutar por melhoria de qualidade de vida, e o condomínio que tem a questão que tu tem que contribuir para fazer a manutenção, né? A manutenção, ó, entendimento, né? Existe um conjunto de áreas, né, em comum, que é tipo assim, o condomínio tem uma piscina, tem isso, aquilo, é importante, né? Que tem que ter um recurso para poder fazer a manutenção. E na questão da associação de moradores, né, não é assim, ó, são voluntários, as pessoas são voluntárias. Quando se fala em associação de moradores, você deve ter em mente que não é obrigação de associar-se ou se manter associado. Tu não é obrigado a se associar na associação e nem se manter associado. Pode sair, o morador pode sair a hora que quer da entidade. Associação de moradores é aquilo que eu falei, ó, tem uso conjunto, loteamento fechado, esses loteamentos fechados que são os condomínios, né? As diferenças que existem, que eu falei também, né, que é da rua. Então, a associação de moradores pode organizar num bairro, numa vila, num loteamento, numa rua, o pessoal pode organizar uma associação, né? E a questão lá de lutar, ó, o que eu te falei, assim, que a diferença do condomínio e a associação que luta por iluminação pública, orçamento, essas coisas todas, né? Para caso de uma associação de moradores de um loteamento fechado é diferente, que é aquilo que eu falei, né? Daí é a questão das taxas mensal para contratação de serviço, que é o... Tá? Como participar de uma associação de moradores? O cara mora lá no bairro lá e ele tem uma diretoria funcionando, uma associação de moradores, e ele não sabe como participar. E como é que ele pode participar da associação de moradores? Ó? Qualquer pessoa do bairro, como é que pode participar da associação de moradores? Ó, existem várias formas, ó, para participar de uma associação de moradores. Uma é trazendo reivindicação, porque às vezes o presidente não está sabendo, mas lá tem uma lâmpada queimada, ele traz, o presidente pode encaminhar ajuda à comunidade. Participar das assembleias, porque às vezes o presidente convida uma assembleia lá para decidir as coisas no bairro, convoca todo mundo do bairro para decidir as coisas, aparece meia dúzia de gente lá, e aquelas pessoas que vão lá vão decidir. Porque assim, ó, se tu não participa, tu deixa que as pessoas decidam por ti. Aí ficam reclamando lá com o presidente, tu decidiu uma coisa que eu não concordo, isso, aquilo, mas então tem que participar. Participar da associação de moradores, porque lá tu vai poder levantar tuas propostas, ajudar, tu vai contribuir, né? Porque aquelas pessoas que participam vão decidir, porque é assim, no orçamento participativo, em qualquer coisa, só ganha quem tem mais voto. Então, assim, quem quer ter uma posição diferente, participa para levantar essa posição diferente, né? E aí, ó, participar da Assembleia, fazendo parte da diretoria fiscal, fazendo parte de uma diretoria, tu pode participar, participar da eleição da entidade, trazer projetos viáveis para apresentar para a diretoria, né? Qual o papel dos dirigentes eleitos pela diretoria da associação? A gente vai colocar o papel de cada integrante da diretoria, porque às vezes o pessoal não sabe o papel. Nós temos essa dificuldade, né, pessoal? Nós aqui, ó, todo mundo aqui, não tem uma diretoria aqui em Cruz Alta que funciona todo mundo ali. O Conselho Fiscal, qual é o papel do Conselho Fiscal? Por que tu elege um Conselho Fiscal? Por que tu elege a secretária para fazer as atas? Muitas vezes tem pessoas que não é da diretoria que acabam fazendo ata, porque o pessoal, né? Então, esse curso vai ser importante para saber cada um, e de repente o pessoal vai poder orientar como faz. Redige uma ata também. Aqui está o Lerando, numa reunião que a gente teve com a prefeita, o Gilberto, essa que era a presidente da Alvorada. Aqui essa senhora aqui da ponta que já faleceu, não está mais com nós, que era ali da Dirceu. Lembra da Magrona? Faleceu. E a dona outra, a vizinha lá do rancho também faleceu, não está mais com nós. O papel do presidente, ó. O presidente tem como função planejar as ações com os dirigentes, não é ele sozinho, ele tem que reunir a diretoria para planejar as ações que vai acontecer, o que vão fazer, o que é melhor para a entidade, os dirigentes eleitos, representar a comunidade junto aos poderes públicos, cumprir e fazer cumprir o estatuto. O estatuto, quando o pessoal faz assembleia, o estatuto tem que estar do lado tem que estar junto ali sabe? É importante, assim, ó, as pessoas conhecerem o estatuto para poder, porque tu conhecendo o estatuto, tu vai poder cobrar da diretoria se ela não está fazendo as coisas corretas, né? Poder fazer e também como tu vai poder contribuir conhecendo o estatuto. Administrar os recursos em conjunto com... Administrar os recursos, quando entra recurso, lá tem o tesoureiro e o presidente assinam
junto, né? Eles não fazem, nem o tesoureiro, nem o presidente paga o quanto, faz qualquer coisa com o recurso, mexe com o recurso, tem que ser os dois juntos, né? O presidente e o tesoureiro, que é importante. O presidente da Associação de Moradores não é remunerado, né? O que a gente fala assim, nenhum presidente do bairro aí é remunerado. As pessoas trabalham, se dedicam, as pessoas que, independente de partido político ou do jeito, da maneira de fazer, de encaminhar essa reivindicação, tem pessoas que vão lá com o prefeito, lá que são bem diplomáticas. E existem várias formas de encaminhar as lutas da comunidade. Tem uns que é na pancada mesmo, pessoal. Às vezes não tem muita cultura, mas tá ali, mas você vai da pancada mesmo e consegue. Consegue as coisas. Tem bairro aí que não tinha nada, bairros novos aí que hoje tem tudo. Só falta farmácia nos bairros, mas é através da luta. Então existem várias formas de encaminhar. A gente marcou uma reunião lá com o poder público lá e colocou a situação. A situação é difícil lá, coloquei uma situação lá. Vai a reunião. Olha, é assim assado. Aí não resolve. Vai de novo. Aí tem várias formas de pressão, né? Tu tem que fazer, a comunidade tem que usar todas as formas de pressão para poder atingir o seu objetivo. Porque às vezes tem prefeito que não escuta os moradores de bairro, eles viram as costas para os presidentes. Aí a comunidade escolheu que aquela rua que é para calçar, aí o vereador X vai lá e diz que aquela outra rua, e acaba calçando aquela rua e não atende a comunidade, o prefeito não atende a comunidade. O que não é contrário, nossa, o prefeito aqui atende a comunidade, o pessoal faz a discussão, encaminha as prioridades e é atendido aquele mais. Tem prefeito. Nós aqui, pessoal, hoje o pessoal é que nem acender essa lâmpada que eu coloquei. Se tu apertou hoje, a luz está ali. Mas nem sempre foi assim. A gente viveu muito tempo nas trevas, a gente não conhecia o fogo, depois a gente usou o lampião, isso, aquilo, tudo, né? Então, vocês estão hoje aqui porque alguém plantou uma sementinha lá atrás também. Então é importante assim, não ter o atrelamento, pessoal. Não ter o atrelamento assim, ó. E fazer com que as formas de pressão que tem para poder fazer as coisas. A gente tem um exemplo forte aqui, no Vida Nova 1, Vida Nova 2 e o bairro Celino Flores. O bairro Celino Flores, Vida Nova 1 e Vida Nova 2, se originou da luta. Nós tínhamos uma demanda de moradia que era constante no município de Cruz Alta, e nós tínhamos um monte de terra, aqueles terrenos ali, 48 hectares, que não tinha função nenhuma social ali. Mobilizamos o pessoal, organizamos a cooperativa, conseguimos a apropriação, conseguimos recursos através do Cored, e deu origem a Celino Flores, deu origem a Vida Nova 1 e Vida Nova 2. Então tem muitas formas de fazer a sua pressão para poder conseguir as coisas, né? Reunião, aí o pessoal está conseguindo um monte disso. Todos os bairros aí estão conseguindo bastante através das suas diretorias. A prefeita não está ouvindo a pessoa que vem sozinha de lá, ela está ouvindo as lideranças. E estão conseguindo, tendo conquista nessa questão aí. O papel do secretário. O secretário é responsável pela organização da documentação da Associação de Moradores. O secretário-geral é o primeiro secretário, deve elaborar as atas da reunião, da diretoria, das assembleias, e redigir os convites e supervisionar as correspondências recebidas, enviar as correspondências e arquivar as que vêm de fora. Então, esse é o papel, fazer as atas, isso, aquilo. O pessoal sabe, só que falar, a gente, né, mas colocar na prática que é o problema, né? São poucos secretários, poucas diretorias que tem um secretário lá fazendo a sua ata lá. A segunda secretária eu não coloquei do papel do vice-presidente. O papel do vice-presidente, quando o presidente tem a função de representar e tal, tudo aquilo que eu falei, e o papel do vice-presidente é quando o presidente não está presente e ele representar o presidente para desempenhar a função do presidente daí, né? A segunda secretária é a mesma coisa. A função da segunda secretária é substituir a primeira secretária quando a mesma não está presente. Papel do tesoureiro. Compete o primeiro tesoureiro supervisionar, elaborar os relatórios da tesouraria, supervisionar o serviço de contabilidade, prestar conta juntamente com o presidente para a diretoria e os associados. Fazer a prestação de conta da diretoria, do presidente com a diretoria, né? A prestação de conta e com os associados. Né? O papel do segundo tesoureiro é substituir o primeiro tesoureiro.
papel do Conselho Fiscal, pessoal. O Conselho Fiscal tem um papel bem importante também. Ó. O Conselho Fiscal tem como seu papel principal a função de analisar e acompanhar de perto as contas, as funções da diretoria, as ações da diretoria, e emitir parecer, aprovação ou não da prestação de conta. Aprovar ou rejeitar as prestações de conta. O Conselho Fiscal ajuda a fiscalizar a diretoria, as ações da diretoria e a aprovação das contas. E é isso aí, pessoal.